Vamos lá, então. Vamos continuar aqui na nossa terceira aula de problemas com frações. E aí, agora, a gente vai finalizar a nossa primeira lista, que tinha 20 questões. Paramos na questão de número 16. Então, a questão ela vai falar o seguinte. Jaime possui uma chácara com terreno retangular de 10 metros por 50. Jaime destinou 3/5 da área de sua chácara para plantar árvores frutíferas. A área total destinadas a árvores frutíferas na chácara de Jaime é... Então, é um retângulo, certo? Vamos fazer o desenho de um retângulozinho aqui. Aí ele fala que aqui é 10 metros por 50 metros, certo? Quando a gente calcula a área desse retângulo, é base vezes altura. Então, é 10 que multiplica 50. Então, 10 vezes 50 é igual a 500 metros quadrados, certo? Então, é o valor da área de Jaime. Beleza, 500 metros quadrados. O que acontece? Feito isso aqui, nós temos que calcular 3/5 dessa área. Então, é 3/5 vezes 500, correto? E aí você vai poder fazer o seguinte, 500 que multiplica 3, que é 1.500, dividido por 5, tá certo? Então, feito isso aqui, quanto que é 1.500, por exemplo, dividido por 5? Nós vamos encontrar o seguinte, 15 por 5 aqui é 3, 3 vezes 5 é 15, 0. Tem 2 zeros? 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, vai dar 300 metros quadrados. Ou seja, de um total de 500 metros quadrados, 300 é destinado para a plantação. Então, que foi o valor final. A resposta aqui é a letra C. Então, primeiro a gente teve que calcular aqui a área desse terreno, que é um retângulozinho básico, base vezes altura, e depois a gente aplicou o conceito de fração aí, 3/5, que multiplica o valor dessa área. Beleza? Pronto. Então, questão 16 resolvida. Vamos para a próxima, questão 17. Olha só. Elza comprou 12 maçãs e deu 1/5 para sua filha. Quantas maçãs Elza deu para sua filha? Então, nós temos que fazer aqui, ó, 1/5 vezes 12, né? 1/5 de 12. Então, aqui, ó, 1 que multiplica 12, que é 12, dividido por 5. Se você divide 12 por 5, o que você vai encontrar? 12 por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10, sobra 2. Coloca aqui o 0, não dá para dividir, pois a vírgula. 20 por 5 aqui é 4. Ou seja, 12 por 5 é a mesma coisa que 2,4. Então, isso aqui deu 2,4. Tá certo? 2,4. O que acontece? Aí nós temos as alternativas. Você tem que pegar aquela alternativa que está mais próxima do valor. Ou seja, eu não posso considerar, por exemplo, 4 maçãs, porque ela deu 2,4. É como se ela tivesse dado 2 maçãs mais um pedaço de outra, entendeu? Pensa dessa forma. Eu também não posso considerar 5, eu não posso considerar 7, que está fora do valor. Então, a letra A é aquela mais próxima. É aquela mais próxima, né? Então, quando a banca pergunta quantas maçãs que Elza deu para a filha, a gente está pensando em maçãs completas. Então, diante do valor que a gente encontra, que é 2,4, o item mais correto é a letra A, que são 2 maçãs, tá certo? Então, por isso que a resposta final é a letra A, beleza? Vamos aqui à próxima questão, questão de número 18. Olha só, em uma peça de teatro, há 120 pessoas, sendo que 1/8 são crianças. Quantas crianças que estão vendo a peça? Então, nós temos que fazer aqui 1/8 de 180. Então, é 1/8
vezes 120, de 120, desculpa. Então, é 1/8 vezes 120. Se você fizer a conta, 120 vezes 1 é 120, dividido por 8. Aí você divide 120 por 8, você acaba encontrando 15. Ou seja, das 120 pessoas que estão vendo a peça, 15 são crianças. Correto? Então, nesse caso, a resposta correta é a letra A. De boa. Lembrando que é uma lista de questões básicas, partindo do zero. Agora vamos à questão de número 19, a penúltima. Então, olha só. Em um campeonato de boxe, o campeão venceu 3/6 de todas as lutas que participou e empatou 1/6 das lutas. Sabendo que o campeão participou de 18 lutas durante todo o campeonato, assinar a alternativa que apresenta a quantidade de lutas que ele perdeu. Então, eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, 3/6 vezes 18. Então, com isso, a gente vai descobrir quantas lutas que ele ganhou. Então, quando eu faço 3/6 vezes 18, eu posso simplificar o 3 com 6, ou eu posso simplificar o 18 com 6. Tanto faz, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dividir aqui, ó, o 6 com 18. 18 por 6 é 3. Então, você tem 3 que multiplica 3, que vai dar um total de 9. Então, de 18 lutas, 9 ele venceu. Correto? Então, nós já descobrimos essa parte. Quantas vitórias que ele tem. E aí, o problema fala que 1/6 ele empatou. Então, nós temos que pegar aqui 1/6 de 18. 1/6 vezes 18. Se você fizer aqui, ó, 18 vezes 1 é 18, dividido por 6. Se você dividir 18 por 6, vai dar 3. Então, 3 lutas, houve empate. Se você somar 9 vitórias mais 3 empates, dá um total de 12 lutas. Se ele disputou 18, então 18 menos 12 vai dar 6, que é o que sobra, que a gente vai considerar como sendo derrotas. Correto? Que é a pergunta do problema. Resposta, letra B. Tá certo? E aí nós vamos para a última questão, que vai falar o seguinte. Do total de candidatos de um concurso público, na primeira fase, 1/4 tirou nota acima de 70%. E 2/4 tiraram notas entre 50% e 70% da prova. Sabendo que o percentual mínimo de acertos para passar para a próxima fase é de 50% e que a quantidade de candidatos inscritos foi de 300, assinale a alternativa que indica a quantidade de candidatos que foram eliminados, ou seja, que tiraram menos de 50%. Então, vamos lá. Vamos primeiro descobrir quantos que tiraram acima de 70%. Então, você vai fazer aqui, ó, 1/4 vezes 300, que é o total. 300 vezes 1 é 300, dividido por 4. Isso aqui vai dar 75. Então, 75 pessoas que fizeram o concurso tiraram mais que 70%. Beleza. Agora, nós vamos calcular aqui, ó, 2/4 de 300 pessoas, certo? O que acontece? Nós vamos fazendo essa conta, eu posso simplificar o 2 com 4, eu vou dividir aqui, ó, por 2, então eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2 vezes essa quantidade, 300. 300 que multiplica 1 é 300, dividido por 2, que vai dar 150 pessoas. 150 pessoas, elas chegaram de 50% e 300%. Ficou nessa margem aqui. Então, se eu somar 150 pessoas mais as 75 pessoas que tiraram mais de 70%,
Isso aqui vai dar 225 pessoas do total. Ou seja, eu entendo, então, que o total de pessoas inscritas, 300, menos quem foi aprovado, 225, vai faltar 75. Então, eu entendo que 75 pessoas tiraram menos que 50%, porque que é a pergunta do problema, né? Assinale a alternativa que indica a quantidade de candidatos que foram eliminados da primeira fase. Então, nesse caso, um total de 75, tá certo? Muito bem. Então, aqui, nessa última questão, questão 20, a gente finaliza a nossa lista, tá certo? A nossa lista aí com 20 questões iniciais básicas, partindo do zero, de problemas com frações. Aí, um caso ou outro acaba misturando aqui com a parte de porcentagem, beleza? Então, eu vou finalizando aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!